Dá para viver bem com a remuneração de investigador? Prova oral é muito tensa? Como funciona o plano de carreira e remuneração? Dicas para conciliar estudos com trabalho e vencer a procrastinação. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal QG Concurso, o canal mais focado para as carreiras policiais. Meu nome é Luiz, eu sou policial civil e sou professor para concursos públicos também. E nós estamos agora aqui na segundo episódio do quadro O Luizão Responde, com algumas perguntas novas aí que nós selecionamos aí dos futuros alunos policiais aí. A primeira pergunta é do Bononi. Tem algum treino para a pilotagem das viaturas e o policial fica com as disfarçada? Ô Bononi, seguinte, treino para pilotagem, cara, não tem. Tem que ter habilitação. Posteriormente a você ter ingressado na polícia, mas acredito que tem um cursos, tá, internos lá na Cadepol, já depois que você já estiver na polícia, já está com a funcional, com tudo certinho, eles devem abrir vagas para cursos lá dentro. E se você for para algum grupo especializado, creio também que eles devem ter cursos ali internos deles para que você tenha um melhor desempenho aí ao pilotar viatura. Agora, quanto ao policial ficar com a viatura disfarçada, você tem a viatura caracterizada e a viatura descaracterizada. Se não me engano, existe uma portaria lá que autoriza o policial fazer alguns trajetos, aí, ou ir e voltar para casa, mas tem algumas portarias sim que autorizam o policial, no caso de trabalhar longe, precisar da viatura, né? Então tem algumas possibilidades sim, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Quem pergunta é a Liliana Alves. Prova oral é muito tensa? Liliana, no meu concurso não tive, mas acompanhei dos meus alunos e mentorados. É um pouco sim. Por que é um pouco tensa? Porque a avaliação é em tempo real. Você vai ter as pessoas atrás de você ali, torcendo contra, né? Ou torcendo, não sei, ou não fazendo nada. E aí você tá na frente de uma banca de examinadores. Então, obviamente você fica nervoso, você sabe que toda vez que o ser humano sabe que ele vai ser avaliado, ele fica nervoso. Não tem como não ficar. Nós tivemos aí 100% de aprovação na oral e na escrita no QG Concursos, mas os alunos ficaram realmente nervosos ali, ficaram tensos. Inclusive a gente já prepara o aluno para isso. Então não tem como não ficar. O muito ou mediana, aí depende do seu emocional. Vamos para a próxima pergunta. Wellington, Luiz, na sua opinião, qual é a fase mais difícil? A prova objetiva, escrita ou oral? Wellington, na minha opinião, honestamente, cara, eu acho objetiva. Sabe por quê? Porque se você tiver uma preparação muito boa, uma preparação excelente para a prova objetiva, quando chegar na fase oral, na fase escrita, o que ali vai pesar um pouco é o seu emocional, técnicas de oratória, saber falar de forma concisa, de forma objetiva, de forma clara, bem como a escrita. Então, se você tiver técnicas de escrita, para saber escrever, começo, meio, fim, ser objetivo, saber responder tudo dentro dos parâmetros do edital, eu acho que a única coisa que vai acontecer ali é que você vai ficar realmente tenso. Mas, se você estudou bastante, suficiente, tem uma boa base para a prova objetiva, nas outras fases você vai revisar e vai ajustar, porque agora a primeira prova exigiu que saísse o conhecimento da sua cabeça através de análise de alternativas, de dizer a resposta, né, de falar a resposta e também de escrever a resposta, tá? Mas a resposta advém de um conhecimento anterior que você já tenha, tá bom? Vamos para a próxima pergunta aqui. O Lucas perguntou: Luizão, o exame médico da PC é tão rigoroso quanto o da PM? Lucão, eu confesso que eu não fiz a da PM, mas tive alunos, já preparei alunos para a Polícia Militar, e o mesmo aluno que fez a Polícia Militar fez a Polícia Civil. Eles falaram que o da PM é mais rigoroso sim, tem muito mais quesitos no da PM do que no da Civil. O da Civil é aquilo que está no edital realmente lá, chapa da coluna, exame de sangue. Se eu pudesse dizer para você, é muito parecido o da Polícia Civil com o exame admissional das empresas. É muito parecido. Então não foge muito disso não. Beleza? Vamos para a próxima pergunta aqui. Andrezinho Rocha perguntou: sou bem magro, IMC 18.5. Isso pode me prejudicar no exame médico? Observação, tenho boa saúde. Não, Andrezinho, não tem por que te prejudicar, cara. Ser muito magro ou ser muito gordinho, se a sua saúde estiver em dia, não tem problema não, cara. A Polícia Civil, inclusive, ela não tem limite mínimo de altura, limite máximo de altura, ela não tem restrições quanto a isso. E a Polícia Civil, eu falo, ela é muito eclética do ponto de vista, todos os perfis, assim, acabam se encaixando, sem problema nenhum, não há preconceito, não há nenhuma restrição quanto ao fato de você ser magro, ser feio, ser bonito, etc e tal. Ó, a Si Castro, a menina, tá? Uma mulher. Porque eu peguei um... Como funciona o plano de carreira e remuneração? Vi que tem 3 classes. Na verdade, Si, são 4 classes. Você vai entrar na terceira classe, depois tem a segunda classe, a primeira classe
e a classe especial. A forma de você subir de classe na polícia são duas formas, via de regra. Ou é por merecimento ou por antiguidade. Porém, para a classe especial, você só vai por merecimento. E aí tem um reajuste salarial, sim. É uma diferença razoável. Então tem sim, tem plano de carreira. E você pode também, vamos supor, se você passou para investigadora, um determinado tempo você pode ser chefe dos investigadores. Se você passou para escrivão, você pode ser chefe dos escrivães. Aí ganha uma carreirinha a mais lá também. Então respondida a sua pergunta aí, tem sim. Vamos agora para a pergunta do Gabriel Mariano. Gabriel Mariano falou assim: miopia. Eu uso de óculos em geral. Pode ser um problema na PCSP? Gabrielzão, seguinte, irmão. É necessário que conste isso na sua documentação. Que você usa óculos. Que você tenha isso descrito na sua documentação. Porque aí no dia do seu exame médico vai constar. E aí você vai fazer o exame médico de óculos. Foi assim com vários amigos meus que usavam óculos. Tinham miopia, estrabismo. Não vi nenhum deles reprovar por conta disso. Só que constava na documentação, eles tinham lá um laudo médico atestando que eles tinham, e aí no dia do exame lá ele informava o médico e fazia de óculos, sem problema nenhum, cara. Vamos aí para mais perguntas então, vamos lá. O Robson Raia perguntou: professor, fiquei por 5 questões no último concurso para investigador. A melhor forma de ajustar seriam simulados? Robson, nem sempre. Por que nem sempre? Você precisa entender uma coisa. Você está dizendo para mim que você ficou por 5 questões. Então eu estou entendendo que se a nota de corte foi 75, por exemplo, você tirou 70. Então você tem uma prova de 100 questões, na qual você teve 70% de acerto. Então tem que fazer uma análise muito mais minuciosa. Quais foram as disciplinas que você errou? Quais foram os assuntos que você errou? As disciplinas que você teve maior índice de acerto? Quais foram os temas que você teve maior índice de acerto? Quais foram os temas que você teve um índice ruim de acerto naquela disciplina? Então tem que fazer uma análise das suas respostas na prova, dos temas, das disciplinas, e aí resolver novas questões, sim, para verificar o que você sabe, o que você não sabe daquela disciplina. E aí, automaticamente, isso vai te dar um relatório, um feedback, e com esse feedback você vai ajustar o seu cronograma de estudo, quais assuntos você vai precisar aprofundar mais, quais são as suas dificuldades, ou seja, qual é aquele assunto que você, mesmo estudando, ainda erra algumas questões, entender onde está o erro. Será que o erro é na interpretação? Será que será que o problema é emocional? Que quando está no dia da prova você não lembra, e quando está em casa resolvendo questões você lembra? Mas realmente fazer um raio-x da sua prova, para entender. E depois, durante os estudos, fazer muitos simulados, para aí sim mapeando as fraquezas e mapeando também os seus pontos fortes. Em regra é isso, tá bom? A Ju: dicas para conciliar estudos com trabalho e vencer a procrastinação. A dica para isso, Ju, para conciliar estudos e trabalho, você tem que ter um bom cronograma, cada vez mais disciplinada. A disciplina é um treino, é como se fosse um músculo. Se for para academia, pegar a mesa de supino, você não vai conseguir, se você não está acostumado, colocar 60 quilos, 80 quilos cada lado de uma vez. Porém, com o tempo, gradativamente, se alimentando e etc e tal, você vai ir treinando forte, o músculo recuperando, você vai conseguir fazer isso. A disciplina é a mesma coisa. Disciplina é treino. Principalmente porque grande parte do cronograma você vai fazer coisas que você não gosta ou não queria fazer. Você precisa treinar disciplina, flexibilidade. Porque a pessoa ficar no serviço até mais tarde, talvez aquele dia você tenha que dormir menos ou acordar mais cedo. Então eu falaria para você: compromisso, disciplina e flexibilidade. Agora, vencer a procrastinação também é treino. Procrastinar é deixar para depois aquilo que você podia fazer agora. Você fez um cronograma. Tudo que tem ali te aproxima ou te afasta dos seus objetivos? Primeira coisa. A segunda coisa, acostume-se a fazer coisas que você muitas vezes não gosta, mas que te aproximam do seu objetivo. Faça cada vez mais isso e automaticamente você vai ficar cada vez mais treinada. A sua aprovação não é um milagre dos céus. A sua aprovação não é um golpe de sorte. A sua aprovação nada mais é do que a consequência de repetidos atos na direção correta. A sua aprovação nada mais é do que a consequência, o resultado de repetidos atos na direção correta. Vamos lá, mais algumas perguntas aqui. M. Pissarelli perguntou: dá para viver bem com a remuneração de investigador, sendo solteiro e sem filhos? Porque se você tiver um monte de filhos espalhado aí, cara, tiver que pagar pensão, tiver várias famílias, várias mulheres aí, vai complicar bastante. O investigador ou escrivão, hoje, bruto, ele vai tirar na casa dos R$5.200. Líquido, 4.200. A questão não é o quanto você ganha, nem sempre, mas é a gestão que você faz dessa grana. O grande problema, pode reparar, não é quantas pessoas ganham. O grande problema é que elas gastam mais do que elas ganham. Agora, você tem que pensar, 4.200, dá para viver bem? Depende de onde você vai morar, depende do estilo de vida, depende dos seus gostos,
das suas peculiaridades. Então você tem que pensar, você consegue fazer uma gestão com R$2.000? Consigo. Então você vai conseguir fazer uma gestão de 4.000. Agora, se você não fizer uma gestão de 4.000, uma gestão de 10 também não vai conseguir. Senhoras e senhores, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse segundo vídeo aí. Luizão Responde. Fica ligado lá no meu Instagram, porque é lá no meu Instagram que eu vou pôr as caixinhas para você responder. Aí você vai e responde lá para mim, eu pego, leio as suas perguntas aqui, e aí nós gravamos o Luizão Responde, e automaticamente você participa do quadro aí. Eu citei seu nome e provavelmente vai aparecer uma caixinha com a sua fotinha aí também. Se você não deixou ainda, deixa o seu like para mim, o seu comentário, se você tá gostando desse quadro aqui. Então é isso. Grande abraço a todos aí, bons estudos e força e honra, galera. Até o próximo vídeo.